Vamos então ao tema que nos propusemos debruçar esta semana, que tem que ver com as marcas. Os recentes acontecimentos na nossa economia, no setor bancário, revelou-nos a importância, ou recordou-nos a importância que as marcas têm para a proteção das organizações e, mais do que proteção das organizações, para o relançamento destas após períodos não muito bons. Portanto, investir numa marca pode ser uma estratégia muito acertada para projetos, iniciativas e empresas que queiram experimentar um crescimento abrangente, sustentável e de muito longo prazo do ponto de vista da sua durabilidade. E conosco está o especialista Ivan Williams, especialista de marketing da Insight Research, uma firma que se dedica à pesquisa, à consultoria, ao marketing, à formação e a estudos de mercados. Ivan, boa noite e bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. E então tivemos este invento do Standard Bank, e foi a marca que, de certa forma, foi mais afetada e, ao mesmo tempo, aquela que mais protegeu esta entidade depois de se ver mergulhada na situação que já é por demais conhecida. Boa noite. É verdade. Por um lado, ela sai beliscada, porque esta questão do impacto, do ponto de vista de mercado, gera claramente sequelas numa determinada marca. Agora, é preciso nós contextualizarmos e estruturarmos, e principalmente pela situação do setor, por ser uma marca do setor financeiro. Primeiro os bancos em particular são instituições de confiança, ou seja, todo aquele que vai depositar o seu dinheiro tem confiança naquela instituição. Por outro lado, as marcas do setor financeiro, elas têm determinados valores, têm determinados atributos que são passados para o mercado. Desde o rigor, a questão da seriedade, porque esta questão da confiança é extremamente importante no setor. Então, numa situação destas, uma marca que carrega este legado, claramente que depois vai impactar nos clientes e põe em causa determinados atributos dessa marca. Se nós olharmos para as instituições financeiras no mercado, todos aqueles que são os seus clientes, eles essencialmente tomam decisões do ponto de vista de compra ou de escolha em função dos valores e dos atributos que essas marcas carregam. Então, nesta questão em particular, claramente que há aqui situações menos boas para a própria marca. Por outro lado, é importante compreender que é uma marca global, ou seja, que atua a nível do continente e não só. Então, o que acontece essencialmente? O impacto de uma ação menos boa da marca no mercado interno vai resvalar com muita certeza no mercado internacional também. Por essa razão é que, por exemplo, muitas marcas, quando entram em mercados que são de alto risco, elas criam outras marcas em vez de entrarem com aquela que a gente pode chamar marca-mãe, necessariamente. Para se protegerem. Para se protegerem, necessariamente. Então, esta questão é extremamente importante. Agora, repara uma coisa que é fundamental. O fato desta marca estar consolidada, e podemos até dizer que é uma marca secular, claramente que o dano não é tão grande se fosse uma marca mais recente e uma marca que já não tinha gerado tradição. Pela forma como ela já está enraizada, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Por toda a história por detrás da marca e por aquilo que ela representa para os seus clientes a nível de mercado. Porque o que acontece é que os atributos que a marca tem, elas são repassadas para os clientes, ou seja, os clientes devem sentir esses atributos. E se uma marca secular, ela já provou necessariamente estes atributos e já necessariamente gerou relações muito fortes com os consumidores e com o próprio mercado. Consequentemente, esta situação, sim, por um lado, ela belisca a marca, mas por fato de ser uma marca já consolidada no mercado, há aqui um fator atenuante
embora não deixe. Não há um desligamento, né, do ponto de vista da confiança que é depositada na marca, neste caso pelos seus clientes e outros stakeholders. Sim, até pelo segmento, muitas das vezes, de grandes clientes que essas marcas estão associadas, não é? Normalmente, este tipo de marcas globais, o que é que acontece muitas das vezes? É que os negócios estruturais, não é? Eles não são feitos unicamente, exclusivamente a nível de Moçambique. São feitos fora de Moçambique, há um pipeline todo e que se interliga necessariamente com o mercado específico moçambicano. E o que é que acontece? Porque estas marcas têm necessariamente esta expressão global, elas estão necessariamente mais protegidas porque atuam em vários mercados e isto é uma questão muito pontual e específica em Moçambique. Então aí também há um fator, não é, de proteção, embora muito objetivamente, sem dúvida nenhuma, elas saem beliscadas em todo esse processo. Mas uma marca beliscada não desenvolve um efeito perverso para a organização? Sim, sob o ponto de vista prático, há aqui todo um processo que é importante ter atenção. Primeiro porque a marca ela é um fator de distinção. Logo a priori, este fator de distinção sai prejudicado, ou seja, a visão que se tem é pela negativa, tanto a nível dos colaboradores, porque eles sentem claramente... Há uma desilusão. Claramente, sem dúvida nenhuma. Há uma desilusão. Mas atenção, muitas das vezes esta desilusão está associada a pessoas, não é, que estão dentro desse processo e não necessariamente muito diretamente pela marca. Ou seja, a marca ela leva muito mais tempo e, acima de tudo, muito mais pressão para o desgaste. Neste caso concreto, assume-se uma situação específica e pontual. Embora, pelo que nós temos conhecimento, para uma decisão desta natureza haja alguma gravidade, mas tem que ser um processo que leva o seu tempo, ou seja, tem que haver mais eventos para necessariamente gerar uma situação em que a marca sai realmente bastante prejudicada. E olhando para este caso concreto do Standard Bank, até que ponto é que esta marca protegeu, no seu ponto de vista, a organização de danos maiores? Embora venha sendo referido que o próprio Standard Bank reconheceu que está em causa um dos seus ativos mais preciosos, a marca. Falou-se dos danos, das perdas econômico-financeiras, mas também há o lado intangível, né, do lado reputacional, concretamente, que sofre bastante. Mas atendendo ao fato de esta ser uma marca altamente consolidada, secular na nossa... Até que ponto estes fatores foram aquele escudo antimíssil face aos ataques que a marca sofreu? Primeiro pelos próprios valores e atributos da marca. Ou seja, esta é uma marca que passa credibilidade para o mercado, passa certezas e confianças. Nós estamos a falar de um banco em que ele está a nível do continente e não só, e com uma postura muito sólida. E é um banco que era visto como muito sério, sob o ponto de vista das regras de compliance. Então, o que acontece é que há um desacreditar, numa primeira fase, muito específico no mercado interno, vai resvalar para o mercado internacional, sem dúvida nenhuma, mas não com grande impacto, não é? Agora, o fato de ela, como marca, já ter demonstrado e provado o seu valor a nível de mercado, aí é que está a grande proteção dessa marca. Podemos fazer analogia, se fosse uma instituição, por exemplo, com 5 anos de mercado, o impacto seria muito maior,
o processo de reconstrução da marca, relançamento da marca, seria mais árduo para esta instituição e, se calhar, em alguns casos, até ela não era capaz necessariamente de voltar ao mercado com a força e a pujança que detinha antes. Então, é preciso compreender que há todo um processo. Ou seja, não é uma marca que foi criada hoje, ela já provou a nível de mercado mostrar aqueles valores. E foi sendo trabalhada continuamente ao longo do tempo. Sem dúvida nenhuma. Então, a grande questão é, os atributos desta marca, se nós hoje formos para o mercado e conversarmos com aqueles que são os clientes e potenciais clientes, nós vamos compreender que os principais atributos desta marca continuam lá. Não com a mesma força, mas eles vão continuar lá. Ou também pode ajudar, talvez, a nossa relativa baixa cultura financeira também possa ajudar a que estes danos sejam mínimos. As pessoas tendem a não propriamente estar preocupados, excepto a um nível muito mais restrito, que percebe realmente o que é que deve estar a acontecer. Portanto, a sensação de risco, né, dos depositantes não se fez sentir. Se calhar aí estaríamos a falar para um segmento mais de mass market, muito propriamente, mas se nós olharmos para um segmento de corporate, tem implicações muito grandes, até implicações fortes operacionais. Sob o ponto de vista de mercado, há uma avaliação clara em que os clientes não têm contas em um único banco. Ou seja, eles têm sempre contas em vários bancos. Isto é um ponto relevante. Por quê? Porque a questão da fidelização em um único banco é um trabalho que exige bastante destas instituições financeiras. O que acontece essencialmente? Porque estas empresas já têm relações com vários bancos, elas não se apegam necessariamente exclusivamente a uma marca. Então, elas têm esta questão em que trabalham uma e outra marca. Então, aqui o impacto, não é? Ele existe, mas claramente que os bancos concorrentes saem com alguma vantagem. Por quê? Porque se ele não está interdito de fazer estas operações, estas organizações vão conseguir fazê-lo. E aqui nós temos um outro ponto, do ponto de vista de perca da marca, que é, se eu em algum momento tinha fidelizado alguns clientes, só que estes clientes têm a oportunidade de ter uma outra experiência numa outra instituição financeira. Então, esta experiência pode ditar eu não voltar necessariamente ou não voltar a ter a relação que eu detinha com esta organização. Então, aí tem um risco extremamente grande e eu acho que esse é o principal risco, na verdade. Ou seja, que é esta questão dos clientes migrarem para conseguirem fazer essas operações, perceberem que fazem com sucesso e, acima de tudo, ter um serviço igual ou de valor acrescentado e, consequentemente, eles estabelecerem relações privilegiadas com estas instituições. Aí sim, tem a real perda da instituição está aí. Agora, há um outro dado que é fundamental na análise que nós não podemos ignorar, é que nós estamos a falar de um sistema financeiro, estamos a falar de um banco que ele está dentro deste sistema e tem é peso, sistêmico, exatamente. É um banco sistêmico. Tem peso dentro deste sistema. Então, o que acontece essencialmente? É que o próprio regulador não quer necessariamente enviar uma mensagem para o mercado em que o sistema como um todo está abalado. Isto também, de uma ou de outra forma, protege esta marca. Protege esta marca, portanto, é um evento localizado, mesmo no contexto desta marca, é um evento bastante localizado. Exatamente. Foi esta mensagem. Mas fazendo inferências, somos um mercado emergente, estamos num processo de estabelecimento do nosso setor empresarial, que em princípio deve trabalhar com marcas e imagem, reputação, credibilidade. Que lições se podem extrair com este episódio para as nossas empresas no que diz respeito ao investimento neste ativo que é a imagem e a marca? A primeira grande lição é que é importante construir marcas, porque muitas das vezes nós olhamos para um determinado negócio e olhamos eles numa perspectiva simplesmente de resultado financeiro. E a nossa experiência dita muitas das vezes que até numa altura de crise,
os principais custos que se cortam é em marketing, comunicação e na formação de pessoas também. E o que acontece é que, normalmente, por exemplo, numa situação destas, de uma marca que saiu menos bem por causa desta questão muito específica do regulador, o que acontece é que o mercado funciona com base em percepções. E o que acontece? Eu, quando estou menos bem, é quando eu mais devo comunicar com o mercado, para enviar ao mercado a percepção clara de que eu estou bem. Ou seja, fazendo uma analogia simples com uma pessoa, se eu tenho um problema particular na minha vida e não estou bem, quer dizer, se eu passar na rua e a mostrar que não estou bem, claramente que... Fica mesmo não bem, né? Exatamente. Se não pior. E se eu passar uma imagem melhor, eu passo a impressão de tem estar mais sempre possibilidade de se recuperar. Exatamente. Inclusive. Então, a grande lição que fica é que as empresas têm que construir realmente marcas e elas têm que investir nessas marcas. Por quê? Porque elas vão se tornar um ativo extremamente importante e sempre em alturas de crise, porque estas marcas repassam valores e atributos para o mercado. Isso é essencial, e um dos atributos que elas passam é reputação. O que vai acontecer é que vai amortecer o impacto, não é, de alguma coisa menos boa que possa acontecer. Então, este processo tem que ser extremamente importante e as empresas têm que ter noção que esta estratégia para desenvolver efetivamente marcas vai fazer diferença em todo o processo delas de negócio. O outro ponto essencial que com esta questão toda se levanta é que, independentemente da estrutura da nossa organização e, acima de tudo, da força da nossa marca, há sempre elementos que podem pôr em causa aquilo que são os atributos e os valores da marca. Então, por essa razão, é importante uma presença muito constante, sob o ponto de vista de meios. Ou seja, nós temos que estar sempre expostos no sentido de construir esta marca. Mas não só, também temos que entregar aquilo que nós efetivamente dizemos que a nossa marca é. Ou seja, se um dos atributos da minha marca é rigor, eu tenho que entregar rigor nas minhas operações. Se um dos atributos da minha marca é responsabilidade, então eu tenho que ter responsabilidade. Se eu prometo alguma coisa ao cliente, eu tenho que cumprir. Então, o que isso significa? Que há uma relação muito direta entre aquilo que eu passo para o mercado, a forma que o mercado, não é, vê a minha marca, com as minhas ações. Então, mais uma vez, eu não posso dissociar esses elementos, porque quem faz a marca são estas pessoas que estão dentro da organização. A marca é intrínseca ao negócio. Exatamente. Então, não só basta estar no mercado, mas é importante também treinar as pessoas de tal modo que elas entregam aquilo que é a minha promessa efetivamente. E isto vai fazer toda a diferença sob o ponto de vista de atuação no mercado. Mas, infelizmente, são as áreas que as empresas primeiro cortam numa situação de crise e mesmo em situações normais de mercado, não são necessariamente as áreas ou mais mesmo prioritárias. Em termos de estratégias de crescimento. Portanto, algumas não têm apostado na marca e na imagem como parte da sua estratégia de crescimento, pelo investimento ou não investimento que fazem nessa matéria. Sem dúvida. Mas aqui eu olho isto de duas... A questão da racionalização, daquilo que os empresários têm disponível para crescer, entre investir numa marca e comprar uma máquina, provavelmente vai ser comprar uma máquina porque é aquela que faz a fotocópia para eu entregar ao meu cliente. Sim, mas aqui eu olho isto de duas partes distintas. A primeira é importante, antes de tudo, ter uma boa estratégia, não é, de marca, boa estratégia de comunicação e tudo isto robusto numa boa estratégia de marketing. Isso é fundamental no processo. E isto é uma parte bastante ignorada pelas empresas. Depois, saltamos para um outro ponto, que é a questão da estratégia de comunicação, como é que eu me posiciono no mercado, sob o ponto de vista de construção desta marca. Por outro lado, é importante um trabalho extremamente forte no interno da organização, de tal modo que, primeiro, as pessoas entendam o que é que significa a minha marca, depois de entender o que é que significa, elas entreguem necessariamente aquilo que são os atributos dessa marca. Por outro lado, e aqui para mim vem a parte mais importante,
os profissionais que atuam na área consigam necessariamente transmitir às suas lideranças, consigam transmitir aos investidores que este processo da construção de marca vai gerar um resultado futuro. Porque há marcas que valem bastante dinheiro hoje. Só a marca, não digo a empresa como tal, só a marca. Então, este investimento que nós vamos fazer de anos pode ser capitalizado mais à frente porque a marca é forte, porque a marca é robusta, porque a marca traduz, não é, um significado para aquele mercado. Então, isso é fundamental no processo. Então, nós temos que perceber que a marca já não é uma estratégia simplesmente de marketing, é uma estratégia de negócio. E que eu daqui a algum tempo posso necessariamente vender esta marca, não é? E capitalizar todo aquele investimento que eu estive a trabalhar durante anos. É totalmente diferente de um produto. O produto pode sair do mercado, ele entra a nível de ciclo de vida no declínio. É verdade que eu como empresa tenho que me reinventar, mas se estiver assente numa boa marca, muito facilmente eu trabalho com um conjunto de atributos que vão gerar valor acrescentado. Cria e consolida esses vínculos com o mercado. Ivelino, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e fazermos essas inferências a propósito da importância das marcas, a pretexto desta situação com que se confrontou o Standard Bank, na qual um dos lados que mais impacto deverá ter sofrido, ou está a sofrer, é precisamente a componente da marca. E até uma próxima oportunidade.